Namaskar, tenham todos e todas um bom dia e aqui estou para conversar sobre um assunto bem interessante. Esses assuntos são interessantes para mim porque normalmente, como já falei para vocês, eles me vêm através de sugestões externas, mas em sua maioria são sugestões internas, são demandas que são minhas. Mas como eu estou e sei o quanto eu estou conectada com as pessoas e esse universo, aí eu sei que elas são minhas, mas também são de todos. E o tema de hoje é um tema muito amplo e um tanto difícil, por ser tão simples. Eu quero começar lembrando algumas histórias que me chegam. Eu ouvi primeiro essa história de um monge, depois eu também ouvi por outros canais, acho que alguns canais de YouTube, e elas foram, durante muitos dias, elas foram permeando o meu dia a dia, e como elas voltaram, eu acho que naquele momento, ou agora, não sei, eu preciso muito delas. É o seguinte: como eu hoje vou tratar sobre a questão do silêncio, eu ouvi a seguinte história, que quando nós queremos que uma pessoa nos ouça, às vezes num estado emocional mais denso, o que fazemos? Gritamos, sabe assim, gritar. Vocês já viram qualquer briga, qualquer discussão? As pessoas não falam serenamente, porque elas estão cheias daquela condição emocional. Normalmente, a condição emocional, fechei a porta, é uma raiva profunda. E ela grita para uma pessoa que está perto dela. Mas como ela não está sendo ouvida, e ela grita, e nós sabemos que por mais que uma pessoa grite, ela não é ouvida. Aí, quando nós estamos num estado emocional mais brando, normalmente conversamos, como eu estou agora aqui conversando com vocês. Mas quando nós estamos num estado emocional mais profundo, nós falamos baixinho, sussurramos. E quando esse estado emocional é um estado de serenidade amorosa, nós nos comunicamos pelo silêncio. E aí já estamos vendo que o grande princípio de uma comunicação amorosa, de uma comunicação intensa com o outro, é uma comunicação silenciosa. Mas por que eu trouxe, além de outras razões, uma razão para mim? Eu sempre fui uma criança extremamente silenciosa, a ponto de, num momento da escola, os diretores, coordenadores chamarem a minha família para saber se havia algum problema comigo, porque eu não falava. Quer dizer, não que eu não falasse, eu falava nos momentos adequados.
Até isso, eu me lembro que na quinta série isso aconteceu. Até que um dia teve um campeonato na escola de declamação de poemas. E ninguém acreditou que eu fosse me inscrever. Não só eu me inscrevi, como tirei em primeiro lugar. E foi assustador para todo mundo. E aí vocês vão ver já mais uma coisa que o silêncio nos traz. Ele nos traz forças psíquicas, forças emocionais, para que nós possamos nos expressar nesse mundo. Vocês já viram que quando uma pessoa silenciosa começa a falar, imediatamente todos param, pela força psíquica daquela voz. Eu uma vez ouvi uma história do meu professor, saudoso professor Ivaldo, ele contando que de um retirante, um sadhu, não me lembro bem, na Índia, e que ele fez voto de silêncio por muitos anos. E quando o silêncio acabou, ele foi à rua e foi interpelado por um ladrão com uma arma. E ele falou o seguinte: baixe esta arma. E o fato dele baixar essa arma foi o poder da voz desse mestre. Pelo tempo que ele ficou em silêncio. No livro As Brumas de Avalon, nós também vamos encontrar a Morgana para se empoderar. Ela fez mais de 10 anos, acho que 12 anos de silêncio. E o silêncio, ele é uma coisa muito indigesta na atualidade. Vocês já observaram que numa conversa, imediatamente quando alguém faz silêncio, é porque o evento acabou, porque a festa acabou, porque aquela pessoa que está do lado, ela fica muito incomodada? Porque para que haja esse silêncio, é necessário que fiquemos atentos e atentas a dois dos nossos sentidos, a duas das nossas portas de entrada, que é a fala e a audição. Para que a audição funcione, a fala tem que calar. A audição é uma porta que entra e a fala é uma porta que sai. A audição é feminina, que recolhe e acolhe. A fala é masculina. Considerando o momento que nós vivemos, qual dos dois sentidos tem mais valor? Claro, a fala. E nesse momento, todos falam. E há uma necessidade compulsiva de falar. E a audição foi esquecida. Pois para que haja audição, é necessário o silêncio da fala. E o silêncio da fala não só nos permite a audição externa, mas também a audição interna. E isso vai nos colocar numa condição introspectiva,
sempre nas nossas lives, nós estamos conversando aqui da questão de nós, seres humanos, ouvirmos a nossa voz interna. Absurda, esse extremo e absurdo mundo de informações que nós estamos recebendo. Nós recebemos informações de todos os lados. E hoje vocês podem amar as pessoas que estão falando. As pessoas que estão todos os dias numa tela falando, falando e falando. E o que é pior, em sua maioria, falando coisas que não constrói o ser humano e que nem permite a evolução planetária. E eles estão falando. Por que que eles falam? Eles falam por aquela dimensão que eu comentei no início dessa live. Eles falam porque ninguém ouve. Porque a maioria dos seres humanos está surda. É muito comum você relatar alguma coisa para alguém e depois ela fala aquilo como se fosse uma novidade. Aqui no meu trabalho terapêutico, o que que eu ouço? Eu sempre nas aulas, nas consultas e na minha conversa, como meus filhos, quando eram mais novos, eles ficavam assim: mamãe, você não conversa, você faz palestra e depois faz live. E hoje realmente eu estou fazendo isso. Até porque no tempo de vida que eu estou, eu não posso perder tempo com bobagem. Esse é o meu tempo. É o tempo onde eu tenho que expressar a sabedoria que está chegando para mim. Então vocês estão observando que eu chego aqui e comento um exemplo. Olha, o leite que está sendo vendido no mercado, ele é assim, assim, assim. Tal e tal alimento não é bom para você, para sua mente. Eu fico falando. Aí um dia essa mesma pessoa chega aqui e diz assim: sabe, eu fui a um nutricionista e ele me recomendou isso, isso, isso. Aí eu olho. Eu falei em vão. Por quê? Lá ela estava sentada e claro que no momento as pessoas vão ouvir. Mas ela já ouviu aquilo muitas e muitas vezes. Ouviu não? Aquilo foi ventilado, mas ela não ouviu. Porque para ouvir demanda silêncio. E o silêncio, ele, como eu falei, ele só acontece quando a boca cala. E por um jogo da vida, aquela criança que eu fui silenciosa, hoje eu exercito, eu preciso falar, porque é uma profissão que eu escolhi, ser professora. E aí vem um outro ensinamento que não é necessariamente sobre o silêncio, mas que vale observar tanto nas crianças como nos adultos. Observar quais são as nossas dificuldades na vida. Aquilo que é a nossa dificuldade, ali mora o nosso talento. Ali mora o nosso ouro. Portanto, aquela criança calada, que passou anos sem falar, tinha um ouro ali dentro, que era o adulto que eu sou hoje, a profissão que eu escolhi, que é de ser professora. Outra vivência que eu também tive sobre o silêncio, e essa foi difícil para mim, anos mais tarde eu fui elaborando. Um certo dia me convidaram para eu assistir uma palestra num centro budista lá em Santa Teresa. Eu na época circulava lá no Rio, ficou fácil, fui lá. Chegando lá, várias pessoas foram chegando e aí
o monge chegou. Ele sentou e não falou nada. E o tempo passou, e o tempo passou, e o tempo passou. Olha, aí começou o burburinho, os comentários. Você imagina, você ia a uma palestra à noite, para que você vai? Para ouvir alguma coisa, não para se ouvir. Aí o monge falou o seguinte: eu vim aqui para que vocês possam se ouvir. E acabou. Não sei se vocês já viveram essa experiência, mas essa foi uma experiência muito interessante. E a outra foi um workshop em Búzios com Cacá Verá, que é um mestre das tradições indígenas, que faz palestras, escreve livros, e eu fui participar de um workshop com ele. E ele chegou e o primeiro dia passou a manhã, nada aconteceu. E chegou a tarde, nada aconteceu. E Cacá sentado na janela, olhando o mar. Eu me lembro que eu estava com uma amiga, e a amiga quase surtando, querendo o dinheiro dela de volta. E ela disse assim: Firmina, vamos embora, nós estamos aqui, olha só, ele está olhando o mar. Nada acontecia. Lá pelas 9 horas da noite, Cacá reuniu as pessoas. Aí ele disse assim: eu não comecei porque as mentes estavam muito turbulentas. E aí eu ia perder o meu tempo. E aí o workshop começou às 9 horas da noite, claro que varou a noite até o dia seguinte. Então foram vivências que me trouxeram entendimentos sobre a questão do silêncio, porque o silêncio da fala e a observação da respiração vai trazer o silêncio da mente, porque às vezes trancamos a nossa boca, na maioria das vezes, e aí a mente dana, e aí a gente entra num estado de desespero. Por que nós não aguentamos o silêncio? Nós não aguentamos o silêncio por conta do barulho mental. Estamos numa sociedade, já falei aqui, extremamente barulhenta. Para quê? Para que não possamos ouvir o nosso silêncio interno. E com isso, nós passamos a ter medo do silêncio. E é comum pessoas que moram sozinhas, pessoas idosas, qualquer idade da vida, deprimir imediatamente. Hoje nem tanto, porque o celular, a televisão, o computador faz a mente ficar ocupada o tempo todo. E por a mente ficar ocupada o tempo todo, ela se distrai. Mas imagina se ela, em tempos mais passados, que não tinha isso, ou as pessoas que não dispõem disso, a condição de solidão que ela entra. Que solidão é essa? É uma solidão dela mesma, da distância que ela está dela mesma. Porque a fala, uma vez dominada, ela vai, por ressonância também, dominar a mente. A mente vai se tornar mais silenciosa. E uma mente mais silenciosa vai fazer com que as nossas emoções mais densas desapareçam. Vai fazer com que as nossas emoções sutis venham à tona. E é uma coisa que nós podemos exercitar. É difícil? É muito difícil. É difícil a gente calar. Mas o nosso calar vai fazer com que nós ganhemos força, ganhemos poder.
E onde está a expressão desse poder? Aqui, na garganta. Vocês já devem ter visto nos filmes, nos desenhos, a condição do herói. E o herói, quem é? É aquele que emite um som aqui da garganta. E essa garganta, ela é curada pelo silêncio. Vocês já perceberam quantas pessoas têm problemas na garganta? Esse problema da garganta, uma das coisas que mais cura a garganta é silêncio. Não só inflamações, mas um índice enorme de pessoas com danificações na glândula tireoide. Por isso que um dos remédios mais vendidos é didaticamente, ou podemos também escolher um dia de silêncio, junto a outras pessoas. Fica mais difícil, claro, mas aí você faz plaquinhas, estou em silêncio, e permanecer nesse silêncio. A longo tempo, longo prazo, você vai adquirindo o hábito, e não só o hábito, o prazer. Porque sem esse exercício do silêncio, e esse silêncio não é só da voz, é o silêncio também dos olhos, porque os olhos ficam o tempo todo trabalhando, lendo e fazendo coisas que vão também prejudicar o silêncio da mente. E aí você vai fazendo, até que você se sinta bem e de forma prazerosa. Por quê? O exercício do silêncio é o mesmo exercício que fazemos numa prática física. Acho que a maioria já observou isso. Quando vamos fazer uma prática física, os primeiros momentos são coisas aterradoras, horrorosas, dá vontade de parar, dá vontade de morrer. Práticas mais... Porque esse silêncio, ele vai possibilitar uma coisa que nós temos muita dificuldade. E qual a dificuldade que nós temos? Essa semana eu também ouvi do Ailton Krenak. Se vocês não estiverem acompanhando ele no Instagram, e se tiverem interesse na obra dele e nesse tema, é só botar Ailton Krenak. É um indígena que hoje ele escreve livros e tem palestras muito interessantes. E ele tem um Reels sobre o silêncio, onde ele vai dialogar com um indiano. E ele diz que a prática de yoga, a prática de meditação vai nos conduzir a esse silêncio. Eu estou aqui agora falando com vocês e graças a Deus eu estou ouvindo um sino e a voz do vento nas folhas. Mas lá no fundo tem alguém agora fazendo um discurso político, já que faltam poucos dias para as eleições. E aí vocês também vão observar outra coisa, que quem muito fala, nada diz. Você vê que essas falas políticas não convencem mais a ninguém. E eles só ganham, né? Eles não aprenderam ainda pela força do dinheiro. Mas tudo isso no planeta faz parte. Eles representam a sombra. E a sombra está aí fora e dentro de nós. Se ela não estivesse dentro de nós, não haveria esses eventos fora. E aí, como está dentro e fora de nós, a única coisa que nós podemos fazer para que isso possa dissipar é acolher. Eu quero, já estou encerrando aqui, fiz
essa propaganda aí para que vocês assistam os vídeos do Ailton Krenak, e lá vocês vão encontrar esse diálogo dele sobre o silêncio, que é muito bonito. E vou trazer aqui 2 livros, um mais denso, profundo, que muda a vida. E que, claro, se é mais denso, profundo e muda a vida, não é uma coisa fácil de engolir. Nós temos que mastigar muito e por muito tempo, que é A Voz do Silêncio, de Helena Blavatsky. Então, esse livro é um livro daquele tipo que, quando você lê, você vai transformando. E eu já comentei também que é muito bom ler livros que foram escritos antes da internet, porque os autores viviam o livro. E eles, depois que eles viviam, eles escreviam. Na maioria, no caso aqui da Helena, ela viveu num mosteiro tibetano, e lá, com os sutras sagrados que ela foi vivenciando, ela escreveu o livro A Voz do Silêncio, e que há bem pouco tempo foi encenado num teatro do Rio de Janeiro. E nós aqui do Ayun tivemos o prazer de assistir. E também tivemos a tristeza de saber que logo após o ator bem jovem morreu. O outro, que é mais simples, mas que vocês podem também ler, ele não é um livro de uma densidade maior, mas muito bonito, dá muito prazer de ler e também de exercitar o silêncio através dos ensinamentos dele, que é O Poder do Silêncio, do Eckhart Tolle. Então isso vocês vão lembrar, as 3 dicas de hoje. E o que eu trouxe aqui sobre o silêncio. Se você tem interesse de atingir o coração de alguém, silencie. Se você tem interesse de ouvir seu coração, silencie. Se tem interesse em ouvir a natureza, silencie. E aí eu completo com a frase que a Daniele me enviou. O silêncio é a voz de Deus. Namaskar, amados e amadas, e até a nossa próxima semana. De paz e luz.